Recentemente, a cantora Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores. E eu vou explicar por que ela perdeu tantos seguidores. Foi por causa dessa imagem que muitas pessoas deixaram de seguir a cantora Anitta nas redes sociais. E eu quero tratar desse assunto em uma cosmovisão cristã. Nós vamos falar sobre o candomblé. É isso mesmo. A cantora Anitta anunciou publicamente que agora ela vai adorar os orixás e também servir os seus pais espirituais. Essa é a nova ideia da Anitta sobre religião. E eu quero falar sobre esses assuntos, falar sobre cada foto que ela publicou, explicar cada coisa que está ali na foto, né? Por que tem ali moedas, dentes, cordões com cores diferentes? Por que será que essa mulher está lançando sobre a Anitta essa água? Será que tem algo diferente ali? Será que tem a ver com o mundo espiritual? E sabe o que é interessante? Muitas pessoas que dizem que são evangélicas pararam de seguir a Anitta. É isso mesmo que você ouviu. Pararam de seguir a Anitta, como se a gente pudesse seguir a Anitta, uma mulher que não tem um mínimo de pudor, nem em sua forma de se vestir e muito menos em suas letras. E ainda tem pessoas que gostam de seguir a Anitta porque acham que ela é uma bela artista. Mas enfim, vamos falar sobre o que a Bíblia nos diz sobre os orixás, o candomblé e essas fotos polêmicas que a Anitta publicou em suas redes sociais, onde deixou muitos evangélicos bravos e algumas pessoas que não são do candomblé também bravas. Então, gente, vamos falar sobre isso. E para falar sobre esse tema tão delicado, eu quero que vocês compreendam algo importante. Esse vídeo não trata-se de intolerância religiosa. Não estou atacando aqui as pessoas que frequentam a Umbanda ou até mesmo o candomblé. Longe disso. Nós vamos falar da parte espiritual dessa história. É por isso que eu vou usar como âncora Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia testifica e afirma que existe uma luta espiritual, de espíritos, tá bom? Então, por exemplo, nós cristãos, como que nós olhamos para os orixás? São espíritos que não são bíblicos, são modernos, na verdade, são novos e não tem nenhuma base bíblica para dizer que esses espíritos vêm de Deus. Porém, na tradição oral da Umbanda ou do Candomblé, eles pensam diferente. Tá? Só que a gente vai falar sobre tudo isso. Para falar sobre esse assunto tão delicado, tratando-se ali da postagem da Anitta e também da ideia espiritual de toda essa história, eu vou usar 2 livros, tá bom? Furacão Anitta, biografia não autorizada. Esse livro você consegue comprar pela internet, tá bom? Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, eu peguei dessa biografia da cantora Anitta, tá? E o segundo livro se chama O Candomblé Bem Explicado. E aqui realmente ele explica de uma forma coesa, de uma forma clara, sobre como funciona o candomblé, os rituais e as simbologias. É por isso que eu vou usar esses 2 livros pra gente falar sobre o que aconteceu, né, no Instagram da Anitta, por que ela postou aquilo, por que os evangélicos ficaram tão furiosos e tudo mais, né? É muito estranho, né, um evangélico seguir a Anitta. E eu também vou usar outras fontes da internet. Mas vamos falar sobre o que aconteceu, tá? Essa foto aqui chamou a atenção de muitas pessoas. A Anitta está ao lado de um pai de santo. Eu vou chamar pai de santo, que é um nome clichê, tá? E a Anitta, ela já disse várias vezes que não tem uma religião definida. Porém, depois de algum tempo, ela começou a ter uma ligação um pouco mais próxima com o candomblé. E recentemente ela publicou muitas fotos apresentando ali a cerimônia espiritual dela. Na verdade, eu estou usando o eufemismo, né? Na verdade, foi um ritual. Foi um ritual. E isso chamou a atenção de muitas pessoas, porque tem algumas fotos que são bem diferentes, tá? Que você não vê muito por aí. E eu vou explicar por quê. Eu acho que também foi um dos motivos das pessoas não seguir mais a Anitta. Não foi somente por causa das fotos, mas também por causa da nova religião que ela aderiu, tá? Que é aí o candomblé.
Para você entender um pouco sobre como que funciona essa religião, eu trouxe aqui algumas informações, tá? Por exemplo, os orixás são divindades da mitologia africana Yorubá, que se popularizaram no Brasil com as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. Então, os orixás, eles são divindades, ou seja, são espíritos, são guias, tá? Yorubá é uma região da África composta por diversos grupos étnicos com língua e cultura semelhantes. Muitas das pessoas negras trazidas para o Brasil para serem escravizadas eram dessa região. Existem mais de 400 orixás da mitologia Yorubá, mas somente alguns deles são famosos e cultuados no Brasil. Exu, Oxalá, Ogum e por aí vai, né? Então, cada um tem um tipo de orixá. E cada orixá tem ali a sua funcionalidade, ou seja, tem o orixá que ele é guerreiro, tem o orixá que é protetor. Então, cada orixá tem um atributo específico, tá? E a Anitta tem o seu orixá. Agora, falando um pouco sobre a história da Anitta, né? Ela começou na igreja. Aos 8 anos, ela já começou a frequentar a igreja, juntamente com seus pais. Ela começou a cantar no coral da igreja, onde desenvolveu seu talento vocal. É sempre assim, né? Esses cantores famosos, eles começam na igreja e depois acabam aí se desviando e cantando no mundo mesmo, com músicas que fazem apologia a tudo que você imagina. Após a sua evolução espiritual, se assim posso dizer, né? O livro que eu acabei de citar, tá? A biografia da vida dela, menciona que Anitta tem uma conexão com o Candomblé, uma religião afro-brasileira. Então, não era tão aberto essa ideia, tá? Agora sim, agora é público. Ela já disse que faz parte do Candomblé, inclusive publicou algumas fotos. E eu quero que vocês percebam um fato interessante. A Anitta cresceu na igreja, então ela sabe o perigo de você se envolver com espíritos estranhos. Ela aprendeu com certeza, seja em uma ministração ou até mesmo em uma EBD. De algum modo, ela sabe disso. E nós que somos cristãos, sabemos muito bem que os orixás para nós são espíritos estranhos. Espíritos que não provêm de Deus. E eu quero que você entenda isso, tá? Porque essa é a nossa cosmovisão cristã. Essa foto aqui é a Anitta cantando no coral da igreja. Eu falo pra vocês, deu trabalho pra encontrar essa foto na internet. Então, aqui começou a vida musical dela, tá? Então, ela conhece muito bem o que é o Espírito Santo de Deus. Para ela se envolver com o candomblé ou até mesmo o espiritismo ou outra religião, ela sabe realmente o que ela está fazendo. Agora, ter discernimento espiritual, aí já é diferente. Aí tem que ter vida com Deus. Então ela começou na igreja. Só que é interessante, né? A maioria dos cantores gospel hoje em dia, eles começam na igreja, a igreja dá oportunidade para eles e de repente eles saem da igreja depois que começam a ter um pouco mais de visibilidade. Então foi exatamente isso que aconteceu com a Anitta e também com aquela cantora chamada Katy Perry. Inclusive, o pai da Katy Perry é pastor e a mãe é pastora. Então, por exemplo, quando um cantor frequenta uma igreja pequenininha e esse cantor canta bem, mas não tá tendo uma relevância muito grande, o que esse cantor faz? Ele sai da igreja e começa a cantar nos barzinhos, em boates. E sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas querem fazer sucesso. Perderam completamente o foco da adoração. E não foi diferente com a Anitta. Ela saiu da igreja e resolveu viver a sua vida para cantar músicas do meio secular. Então, ela vendeu o seu dom para o diabo. Para mim é isso, tá, gente? Se você começa a cantar músicas seculares com apologia à nudez, a bens materiais e coisas do tipo, para mim, você está servindo a Satanás. Essa é a verdade, tá? Aí ela deu uma declaração sobre o que ela crê. Eu sou fã de todas as religiões. Uma ideia meio ecumênica, né? Eu acho que todas têm a sua mensagem. No final, na minha cabeça. Preste atenção, ela disse na minha cabeça. Todas são uma coisa só. Então, para ela, é uma coisa só. Aí ela continua afirmando: te levam para o mesmo caminho se você segue pelas razões corretas. É aquela ideia, né? Todos os caminhos levam a Deus.
A ideia da Anitta sobre religião é muito secularizada, ou seja, ela acabou se alimentando com frases clichês, ideias filosóficas estranhas e vem com esse papinho de que todos os caminhos levam a Deus. Gente, isso daqui é uma furada, tá? Só há um caminho que vai nos levar a Deus, Jesus. Só existe um caminho. Não são dois caminhos, é apenas um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por Ele. Então, é através de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Os outros caminhos, na verdade, vão te levar ao inferno. Essa é a verdade, mas não ao céu. Somente um caminho. A porta, queridos, é estreita. Essa ideia de que, eu posso ser cristão e posso ser espírita. Eu posso ser cristão e posso ser da Umbanda. Isso daí é uma falácia. Você tem que ser diferente. Entende? Então, a Anitta pode até dizer que ainda lá no interior dela, ela é evangélica. Mas misturar isso com o candomblé não dá. Aí é pegar pesado, né? E antes de mostrar as fotos do Instagram dela, que gerou uma grande polêmica e muitos evangélicos ficaram revoltados, eu não sei por quê, porque a Anitta é secular, então não faz sentido. Mas enfim, antes de mostrar essas fotos, eu preciso falar que todo show da Anitta é um culto. Tá? Na minha opinião, todo show é um tipo de culto. Por exemplo, se você está fazendo um show gospel, ali é um culto. Ou você está cultuando as pessoas, ou você está cultuando a Deus. No caso da Anitta, é pior ainda. Eu fiz um vídeo recentemente falando que todos os shows dela têm um silogismo a deusa Afrodite, a deusa adorada pelos gregos. Porque a deusa Afrodite tinha uma ideia de fertilidade, de nudez, de amor, de paixão. Porém, um dos aspectos principais da deusa Afrodite era a sensualidade. E é exatamente isso que a Anitta expõe em seus shows, tá? Então, todo show é um culto. E o culto que a Anitta presta durante o seu show é um culto pagão. Tá? Ela está servindo ao diabo, essa é a verdade. E eu quero que você guarde essa frase que é muito importante, tá? Cristãos que ouvem músicas seculares com apologia essa outra palavra que eu não posso falar, e ostentação, ajudam a sustentar os sacrifícios oferecidos a Satanás. Essa é a verdade. Então, se você diz que é cristão, e você segue o Pablo Vittar, a Madonna, aquela filha do diabo, e a Anitta, você está servindo a Satanás e prestando culto ao mesmo Senhor delas. Essa é a verdade. E não me venha com essa história secularizada de que, olha, eu sigo a Anitta porque eu gosto das músicas dela. Pelo amor de Deus, se converta enquanto há tempo. O cristianismo não é fácil. Se você acha que viver para Cristo é fácil, por favor, escolha outra religião. Porque você não pode viver no cristianismo dessa maneira. Você não pode brincar com aquilo que esmagou Jesus na cruz, que são os nossos pecados. Pare de brincar com isso. Então, se você serve a Deus, você não vai ficar ouvindo músicas da Anitta por aí, não. Isso daí, na verdade, é uma vergonha. É uma vergonha, tá? Então, se você gosta das músicas da Madonna, Anitta, esse pessoalzinho aí que é lacrador demais, você está sustentando os sacrifícios oferecidos a Satanás. Essa é a verdade, tá? E a Anitta, ela serve a essas entidades que não são de Deus. Essa é a verdade, tá bom? Mas vamos lá. Agora, eu quero mostrar algumas fotos que ela publicou em seu Instagram e que trouxe uma grande repercussão nas redes sociais. Ela perdeu mais de 200 mil seguidores por causa dessas fotos. E eu vou explicar cada coisa que está aqui em nossa tela, tá? Fiquem tranquilos, eu vou explicar. Lembrando que esse canal é apologético, é um canal cristão. E nós estamos falando desse assunto em uma cosmovisão evangélica, tá bom? Então, o que nós cremos, o que nós acreditamos sobre os orixás? Que eles não são espíritos que são de Deus, tá bom? Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão teológica sobre os orixás. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, agora nessa tela, onde tem cordões, dentes e uma mãe de santo jogando água sobre a Anitta, essas coisas aqui, para nós, não faz nenhum sentido, espiritualmente falando, tá? Porque não tem base bíblica. É claro, gente,
isso daqui é muito mais profundo na Umbanda e no Candomblé. Para eles, tudo aqui tem um sentido, um significado. Essa primeira foto é um colar. Só que para nós poderia ser apenas um simples colar, mas não é. Tá? Tem um nome, parece que eles chamam isso daí de quelé. Eles creem, por exemplo, que essas miçangas coloridas indicam um tipo de orixá. Então, cada cordão indica um tipo de orixá, né? Ou vodum. Depende muito. No livro que eu li, fala um pouco sobre isso. Tudo isso daí tem uma simbologia. Não são coisas para usar no dia a dia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse mais um apetrecho para colocar no pescoço. Tem um significado. E representa proteção, alívio de energias negativas. Tem muitas coisas envolvidas espiritualmente falando. Agora, se vocês olharem bem no centro aí, vocês vão ver alguns dentes e também algumas moedas. Não é à toa que essas coisas estão aí, tá? Ela publicou essa foto porque tudo isso que está na sua tela tem um significado, tá? Tem significado. Então, não ache que essas coisas aqui... a Anitta publicou... Olha, vou publicar porque achei legal. Não, gente. Ela fez ali uma timeline, né? Nas suas postagens, explicando por que ela postou tudo isso. E isso daqui tem uma visão espiritual muito profunda mesmo. Eles creem que os dentes representam a força e a proteção espiritual. Mas tem algumas tradições aí, na verdade, algumas vertentes do próprio candomblé que crê de uma forma diferente. Mas o comum que as pessoas dizem por aí é exatamente isso. Que os dentes representam força e a proteção espiritual para a pessoa que está passando por aquele ritual, aquela cerimônia ali, para receber alguma coisa de algum orixá. Agora, as moedas têm uma conexão um pouco mais externa, tá? Porque representa prosperidade, sucesso, abundância e também proteção. Pode perceber, a maioria dos rituais ou cerimoniais da Umbanda ou do Candomblé sempre vai ter algo relacionado à proteção. E essa proteção está sempre ligado ao orixá da pessoa que participou do ritual. A imagem da moeda significa o corpo humano. E a parte do outro lado, né, que é a coroa, representa a parte espiritual. Então, é a parte do corpo e a parte espiritual. Tudo ali, gente, tem um porquê. Nada é à toa, tá bom? As moedas têm um significado, os cordões, os dentes, tudo isso tem um significado na Umbanda e no Candomblé, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui da religião da Anitta, tá? Que até então é um Candomblé, sei lá se ela vai mudar. Mas enfim. E o que mais chamou a atenção das pessoas foi essa última foto, onde mostra uma mãe de santo dando um banho na Anitta de ervas, tá? Eu vou explicar por quê, gente. Tomar um banho no Candomblé significa limpeza espiritual, limpeza completa, tá? E tem ervas específicas que você usa para fazer esse tipo de ritual. E tem um nome para isso. Eles dizem que é tipo um banho com o axé das ervas dos orixás do Candomblé. E eles creem que esse tipo de banho age sobre a aura, eliminando energias negativas. E depois, né, com o tempo, produz energias positivas. Então esse banho tem muito mais a ver com algo espiritual do que um banho comum. Então tudo que a Anitta queria nesse ritual era manter o seu sucesso como cantora, receber proteção, receber energias positivas, tudo isso. Tá? E as pessoas ficaram escandalizadas nas redes sociais. E agora vocês podem perceber, né? A mãe de santo tirando ali as energias negativas da Anitta e produzindo energias positivas, trazendo proteção, prosperidade e tudo mais. Tudo em favor da cantora Anitta. Inclusive, na mensagem que ela escreveu no Instagram, ela até cita ali, né? Alguma coisa referente ao Carnaval de 2025. Então, eu acho que ela quer cantar alguma música aí para estourar no ano que vem ou algo do tipo, porque ela pediu prosperidade. E não somente isso, tá? Tem uma limpeza da alma profunda. Olha só, gente. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o que aconteceu no show da Madonna. Talvez muitas pessoas tentaram cancelar essa cantora, a Anitta. E daí ela resolveu ir no Candomblé tentar tirar o olho gordo, né? Porque também você pode tirar o olho gordo
com esses rituais. Agora, biblicamente falando, seja esse ritual, ou os cordões, a moeda, ou os dentes, essas coisas não fazem sentido para nós. Biblicamente falando, nós acreditamos muito mais nas coisas intangíveis, ou seja, pela fé ou oração, do que nas coisas tangíveis. Nós temos um grande problema nas igrejas neopentecostais que acabam usando artifícios e métodos do candomblé e também do espiritismo para usar ali no culto. Por exemplo, a Igreja Universal tem o banho do descarrego, ou o Vale do Sal. Todas essas práticas são do candomblé e da Umbanda. Então, parece que a igreja evangélica, de um certo modo, está se tornando ecumênica, misturando as coisas. Ela está se tornando mística demais, esquecendo dos valores e princípios bíblicos. Agora, para a Anitta, você se expor e fazer essas coisas nas redes sociais, postar fotos, no momento que ela está fazendo o ritual e tudo mais, para ela é ok, tá? Porque ela é famosa, gente. Ela é famosa, ela precisa manter a sua fama. E eu conheço muitas pessoas que tiveram um contato muito próximo com religiões, por exemplo, da Umbanda e do Candomblé, e se arrependeram depois, porque não tiveram uma boa experiência. É claro que eu não estou aqui dizendo que toda religião é do demônio. Não estou dizendo isso. Mas nós temos princípios bíblicos para afirmar que os orixás não são de Deus. Então, o que a Anitta está fazendo aí é exatamente servindo a um Deus desconhecido, a um espírito estranho e entregando a sua vida completamente a um Deus que nós não conhecemos. Essa é a verdade. E essa foto é muito estranha, porque normalmente no candomblé as pessoas não participam dos rituais dessa maneira. A Anitta está praticamente nua aqui na foto. É claro que eu censurei, coloquei ali algumas coisas para vocês não se escandalizarem, né? Mas ela não teve nenhuma vergonha em expor seu corpo na internet. Por quê? Porque essa foi a vida da Anitta durante muito tempo. Expor o seu corpo e também trazer nas letras tudo o que ela crê sobre o corpo feminino. Lembrando que ela tem uma ideia feminista também. Mas cada um escolhe a sua religião, porém tem que saber as consequências. E nem todos estão preparados para isso. Gente, existe uma batalha espiritual em nosso meio que às vezes nós nem imaginamos. Às vezes tomamos algumas decisões que são completamente errôneas. E isso acaba afetando, acaba adoecendo a nossa alma. E isso é muito perigoso. Agora vocês vão entender por que ela postou todas essas fotos. E eu vou mostrar um videoclipe que ela publicou no YouTube exatamente após fazer todo esse ritual. E ela faz uma homenagem à sua religião. Daí, gente, é o seguinte. O canal no YouTube é dela, a fé é dela, então ela posta o que quiser. Entretanto, nós vivemos em um país onde existe a liberdade de expressão. Então nós podemos comentar sobre o assunto e falar de uma forma bíblica. Vamos assistir um trecho do vídeo. Tem algumas partes que eu não vou mostrar, porque mostra ela praticamente nua, tá? E não é a intenção do nosso canal expor o corpo de uma mulher. Mesmo que essa mulher não seja cristã, nós não temos essa índole aqui no canal, tá? E não vamos fazer isso. Mas vamos mostrar algumas cenas desse videoclipe que ela fez após fazer esse ritual. Olha só, esse é o videoclipe. Vamos lá. Então, observe que tem aqui alguns símbolos católicos, alguns santos, tem algumas cruzes também. Essa água que está sendo aí mostrada, né, a todo momento, é o preparo para fazer o ritual dela, tá? O ritual de proteção, de prosperidade, de limpeza espiritual. Tá vendo? Derramando sobre a mulher aquele chá ou até mesmo aquele banho ou algo do tipo que eles fizeram ali. Agora mostrou pessoas na igreja com a Bíblia na mão. Talvez seja uma referência do passado dela e essa transição pro candomblé, né? Ali tem um pastor orando com a mão estendida. Provavelmente é uma igreja pentecostal, né? Só pelo layout aí, né, da estrutura. Agora mostra ela em um caminho de luz, tá? Um caminho de luz com velas acesas, bem típico do candomblé. E ela no meio com uma roupa branca, que no candomblé significa pureza, espiritualidade, santidade ou algo do tipo. Então ela já tá aqui mostrando que realmente ela é uma adepta do candomblé, tá, gente? Não tem muita novidade, né?
ela beijando a mão do pai de santo, né? Agora tem aqui uma cerimônia de culto aos orixás. Uma dança típica do candomblé. Recebendo a bênção. E como sempre, né, ela tentando mostrar o seu corpo, né? Caindo a chuva ali com um vestido um pouco mais fino, mostrando as sinuetas do seu corpo, bem típico da Anitta, né? Por isso que eu falo que ela cultua a todo momento a deusa Afrodite, ou seja, a deusa da sensualidade. Gente, esse foi o videoclipe, tá? Já está acabando, então eu não vou mostrar tudo, senão a gente vai tomar um bloco aqui e vai prejudicar o nosso vídeo. Eu estou vendo aqui o videoclipe dela, na verdade não deveria nem estar no YouTube, né? Deveria estar em uma plataforma de conteúdo adulto, porque é uma coisa assim, gente, absurda. Nesse videoclipe que ela fez, ela interpreta, na verdade, uma entidade livre de rua que foi inspirada no orixá dela. Tá? Então, tudo isso, gente, que ela fez, aquelas fotos que ela publicou, tudo faz sentido no final, porque tudo aquilo foi feito por causa do clipe que ela iria fazer e também para receber proteção, limpeza espiritual e coisas do tipo. Biblicamente falando, nós não temos respaldo bíblico para falar que os orixás, por exemplo, são de Deus. Agora, resumindo tudo que a gente falou aqui, os orixás, eles não provêm de Deus. Nós não cremos que eles são entidades que provêm do Senhor nosso Deus. E aquilo que a Anitta está fazendo é praticamente o que as outras pessoas estão fazendo por aí, ou seja, servindo qualquer outro tipo de Deus, menos o Deus bíblico. Então, ela teve aí uma infância na igreja, cresceu na igreja, se desviou e resolveu entregar sua alma para o diabo, tá? E no final do videoclipe, né, ela pede ali bênção, né, para o babalorixá, né? Eu acho que deve ser alguma pessoa responsável ali, algum sacerdote da Umbanda ou do Candomblé, tá? Então, ela seguiu esse caminho. Gente, problema dela, tá? Nós somos cristãos. Agora, o que eu acho estranho e errado são os evangélicos que dizem que são evangélicos seguir a Anitta. Gente, isso é um absurdo. Não dá, pelo amor de Deus, não dá pra jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Não dá para fazer isso. Isso acontece porque nós estamos vivendo em uma igreja secularizada, onde pode tudo. Eu posso ser espírita e posso ser cristão. Eu posso ser da Umbanda e posso ser evangélico. Gente, que mundo que a gente está vivendo? O que é isso? Nós temos que voltar às escrituras e padecer por amor a Cristo, como Paulo nos ensinou. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, porque a nossa ideia era de apresentar esse tema em uma cosmovisão cristã. Eu espero que tudo tenha ficado muito claro para você. Então, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.